Efésios, capítulo 2, verso 11. Os que acharam, digam amém. Portanto, lembrem-se de que, anteriormente, vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Diagnóstico, hein? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa. A palavra foi nos dada para ensinar, para repreender, corrigir e educar. E nós pedimos ao Teu Espírito que ela cumpra seu propósito nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O título da minha reflexão nessa noite é: a vida comunitária pressupõe inclusão. A vida comunitária pressupõe inclusão. Meu objetivo é mostrar que a igreja inclusiva inclui todos, mas não inclui tudo. Acostumou-se nos tempos atuais denominar-se igreja inclusiva aquela visão de que tanto os homossexuais como os heterossexuais são aceitos, devem ser incluídos como membros da igreja, tendo direito ao batismo, à ceia e à participação ministerial. Considerando a partir desse prisma que o homossexualismo não é pecado, mas é uma opção sexual tão válida quanto a heterossexualidade. É isso que hoje se chama igreja inclusiva. Não é nesse sentido que eu estou falando de inclusão. Eu estou falando de inclusão no sentido teológico e bíblico. A inclusão que rompeu todas as barreiras, que rompeu todas as separações. E se nós olharmos para o capítulo 2 de Efésios, nós poderíamos dizer que o capítulo 2, o grande tema desse capítulo é a reconciliação. Primeiro vai tratar da reconciliação do homem com Deus. Do verso 1 do capítulo 2 até o versículo 10, a Bíblia parte do pressuposto que o ser humano está alienado de Deus, separado de Deus, alvo da ira de Deus. Mas pela graça de Deus ele foi reconciliado com Deus. E a partir do verso 11 até o 22, trata da reconciliação entre os irmãos. Não existe mais um povo privilegiado etnicamente, como era o povo de Israel, ou como eles pensavam. A partir de agora, em Cristo, todos, judeus e não judeus, são povo de Deus a partir da cruz e a partir de Cristo. Portanto, o tema do capítulo 2 é a reconciliação com Deus,
Não há mais barreiras entre nós e Deus. A reconciliação dos povos em Cristo. Não há mais gregos, não há mais judeus, não há mais escravos, não há mais livres, não há mais homens, não há mais mulheres. Todos em Cristo Jesus é um só povo de Deus. E é interessante porque quando nós lemos capítulo 1 de Efésios, nós vamos ver que a salvação é tratada na perspectiva de cima, da Trindade. O ato de Deus de nos eleger, nos redimir e nos selar. No capítulo 2, a salvação, até o verso 10, capítulo 2, do 1 ao 10, a salvação é tratada na perspectiva de baixo, humana, da experiência do homem de encontrar Cristo e ser salvo pela graça. Mas a partir do verso 11 até o 22, a salvação é tratada na perspectiva da comunidade. A salvação tem uma implicação comunitária. A salvação une todos nós em Cristo Jesus. Ela nasce na Trindade, passa pela experiência subjetiva da salvação e se expande para uma dimensão comunitária. Portanto, os versos 11 ao 22 está tratando especificamente dessa salvação comunitária, dessa vida comunitária, dessa inclusão que a cruz de Cristo fez, incluindo todos a partir de Cristo na comunidade. Posso ouvir amém? Tendo dito isto, queria propor para a gente pensar aqui o que é de fato uma comunidade inclusiva. O que é de fato uma comunidade inclusiva? Em primeiro lugar, anote aí os irmãos do ABC, a comunidade inclusiva é uma comunidade em que cada crente, grava aí, a comunidade inclusiva é uma comunidade em que cada crente tem a consciência de quem eles eram fora de Cristo. A comunidade inclusiva é a comunidade que tem consciência, em que cada crente tem a consciência de quem eles eram antes de Cristo. Olha os versos 11 e 12. O verso 11 e 12 dá um diagnóstico de quem nós éramos antes de Cristo. Olha aí. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Nós não estávamos dentro do povo escolhido. Nós não estávamos dentro do povo eleito. Aquele povo selecionado. O povo de Israel. Continua ele. E chamados de incircuncisão. O gentio é chamado de incircuncisão. E o que é a incircuncisão? O povo judeu, ele é caracterizado pela circuncisão. É o batismo do judeu. O batismo do judeu era a circuncisão, que é aquela cirurgia que é feita na pele do prepúcio do órgão masculino. Portanto, vocês não foram circuncidados, vocês são incircuncisos. Nasceram gentios e são incircuncisos. Pelos que chamam circuncisão, ou seja, o povo circuncidado chama vocês de incircuncisos. Continua ele, feito no corpo por mãos humanas. Circuncisão feito no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo. Vamos resumir? Vocês eram gentios por natureza, incircunciso, não era circuncidado, e vocês não tinham Cristo. É assim que a gente era. Incircunciso, gentio, incircunciso e sem Cristo. Continua ele, por favor. Separados da comunidade de Israel, não faz parte do corpo de Israel. Continua ele. Sendo estrangeiros, peregrinos, forasteiros, sem cidadania, sem estado, sem pátria. Estrangeiros quanto à aliança da promessa, não fazia parte da aliança de Deus. E diz mais, além de tudo, vocês não tinham esperança. Eram gentios, eram incircuncisos, separados do povo de Israel e não tinham esperança. E ele continua. E sem Deus no mundo. Como nós éramos antes incircuncisos, nós éramos gentios, incircuncisos, separados da comunidade de Israel, sem Cristo, sem esperança e sem Deus. Esse é o retrato que o apóstolo Paulo fala de como nós éramos antes. Essa é a preocupação dele. Eu quero que vocês entendam como vocês eram. E é interessante porque no capítulo 2, no verso 1 ao 3, o apóstolo Paulo já tinha mostrado isso também. Porque no capítulo 2, verso 1 ao 3, olha o que ele diz. Vocês estavam mortos
em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo, e o princípio do poder do ar, e o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguíamos os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Portanto, o capítulo 2 de Efésios já começa dando um diagnóstico, retratando como nós éramos antes de conhecer a Cristo. Completamente alienados de Deus, separados de Deus, separados de Cristo, separados do povo de Deus. Nós éramos completamente perdidos. Essa consciência, permita aqui fazer uma reflexão prática, essa consciência de quem nós éramos antes, deveríamos ter uma atitude diferente para com os diferentes. Porque se eu sou pecador, por que eu não posso incluir e aceitar o outro pecador? Se eu sou imperfeito, por que eu não posso incluir os outros? A consciência de que eu sou pecador, a consciência de que eu preciso da graça de Deus, a consciência de que eu preciso da misericórdia de Deus, deveria nos fazer mais tolerantes, mais abertos, mais acolhedores e mais inclusivos com os diferentes. Quando nós temos a prepotência de acharmos que somos melhores, os perfeitos, os santarrões, os superquentes, crentes, como ensina Paulo Romero. Quando nós temos essa consciência farisaica, como preguei sobre a hipocrisia, quando nós temos essa consciência religiosa, a gente passa a olhar para as pessoas de cima para baixo. Você não merece estar na comunidade. Você não merece fazer parte do corpo. Você não merece ser incluído. Quem sou eu para pensar assim? Há um lugar para quem se arrepende, posso ouvir amém? Há um lugar para quem se volta para Deus. Jamais imaginaria os irmãos da igreja primitiva que Saulo, o grande perseguidor da igreja, seria incluído no corpo de Cristo e se transformaria no maior apóstolo da história do Novo Testamento. Isso é graça. Isso é misericórdia de Deus. Uma das histórias mais terríveis do Antigo Testamento é a história de Manassés, um dos piores reis do Antigo Testamento. Mas poucos de nós esquecem que o Manassés se converte no final da vida. Ele se arrepende dos seus pecados. Já leram essa parte da história de Manassés, gente? Ele se converte. O Manassés se arrepende. O Manassés volta para Deus. Corrige muito dos erros. Acaba com postes ídolos, com a idolatria. Ou seja, quem poderia imaginar que um rei que sacrificou o seu próprio filho, matou ele oferendo uma divindade, chegaria ao ponto de se converter, de se arrepender dos seus pecados? Esta é a graça de Deus. Antes de rotular e mandar as pessoas para o inferno, antes de fecharmos a porta do reino para A, B ou C, entenda que você não está aqui por mérito, você não está aqui por suas obras, você está aqui unicamente pela graça salvadora de Deus. Nós temos que ter, queridos irmãos, a consciência plena do que nós éramos fora de Cristo. Isso nos ajuda a viver a vida comunitária. Isso nos ajuda a perdoar o próximo. Isso nos ajuda a perdoar os fracos. Toda vez que a gente não consegue abrir os braços, é porque a gente acha que é melhor do que o outro. Não pensa assim. Mas em segundo lugar, queridos irmãos, o que é uma comunidade inclusiva? Primeiro, é a comunidade em que cada crente tem a consciência de quem eles eram. Mas em segundo lugar, é a comunidade em que cada crente tem a consciência do que Cristo fez por eles. Repito, o que é uma comunidade inclusiva é a comunidade em que cada crente tem a consciência do que Cristo fez por ele. É isso que nós vamos ver agora, do verso 13 ao 8. Porque se eu estava alienado de Deus, se eu estava afastado da comunidade do povo de Deus, agora Ele nos aproximou. Olha o verso 13, por favor. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe,
foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Primeira coisa que ele fez foi aproximar você. Estávamos alienados de Deus. Estávamos separados de Cristo. Estávamos separados da comunidade. Estávamos sem esperança. Mas Ele nos aproximou. E é interessante porque o texto diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. O texto não diz que eu me aproximei. Por favor, isso não é um ato humano. Não é uma iniciativa de baixo para cima. Ele nos aproximou. Ele nos atraiu. Porque a graça de Deus, ela é irresistível. É ela que nos cativa, é ela que nos constrange, é ela que nos persuade, é ela que nos convoca, é ela que nos chama. E quando a graça de Deus nos chama, nos convoca, nós não conseguimos resistir à graça de Deus, porque a graça de Deus não pode ser resistida por ser humano algum. Ele te aproximou ao altar, Ele te aproximou a Cristo, Ele te aproximou ao trono, Ele te salvou. Pode aplaudir? É a graça dele que nós estamos aplaudindo. É a Ele que nós estamos exaltando. Isso torna para nós a salvação um presente. A sua salvação não é um prêmio. Não é uma conquista como é feito nas Olimpíadas. A sua salvação não é fruto de um esforço exagerado. É Ele que te aproximou. Mas mais do que isso, Ele não só nos aproxima, Ele quebra qualquer barreira entre nós, verso 14. Pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos, gentios e judeus, fez um. Destruiu a barreira, o muro da inimizade. Ou como diz a versão árabe, Ele quebrou a parede que nos separava. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é emblemático porque isso faz alusão ao templo de Jerusalém, ao templo de Herodes, na época de Jesus. Porque o templo, ele foi construído numa plataforma elevada. Ao redor do templo existia o pátio do sacerdote. Ao lado oeste estava o pátio dos leigos, do povo de Israel. E mais além havia o pátio das mulheres. E esses pátios estavam no mesmo nível do templo. Aqui está o templo, ao redor estão o pátio do sacerdote, o pátio do povo e o pátio das mulheres. Aí você tinha uma descida de mais ou menos 5 degraus. E depois que você descia 5 degraus, havia todo um muro de separação. E depois desse muro existia mais ou menos cerca de 14 degraus de descida. Quando você descia esses 14 degraus de descida, lá embaixo ficavam os gentios. Era o pátio dos gentios, o pátio externo. E lá dessa plataforma externa, eles podiam olhar para cima e ver o templo, ver o que acontecia no templo. Mas eles não podiam se aproximar do templo, porque existia um muro de aproximadamente 1,5 metro feito de pedras, que separava eles para que eles não pudessem subir aqueles degraus e chegar ao templo. E nesse muro havia placas fixadas por intervalos que dizia: quem se aproximar será morto. Arqueólogos no século XIX acharam alguma dessas placas, escrito: quem se aproximar será morto. Esse muro foi destruído nos anos 70, quando o general Tito de Roma invadiu Jerusalém. Mas não é sobre essa barreira que Cristo está falando. Jesus não está falando que esse muro seria quebrado quando o general Tito invadisse lá. Jesus está falando que nele, na cruz de Cristo, esta parede que separava a gente, que dizia: você é melhor porque você nasceu em solo judaico, porque você tem a genética judaica, porque você tem a etnia judaica. Você não é melhor por isso, por ter sangue judeu. Você é melhor. Perdão, você não é melhor do que ninguém. Cristo nivela todo mundo. Olha o que diz o texto: pois Ele é a nossa paz,
o qual de ambos fez um, destruiu a barreira e o muro da inimizade. O século XX teve a honra de ver uma das maiores histórias da contemporaneidade, que foi a queda do Muro de Berlim. Se não me falha a memória, em 1989. Se eu estiver errado, corrijam aí depois. Aonde todo o povo foi liberado. Vamos destruir esse muro. Vão acabar com a barreira. Ali foi a derrocada do comunismo, da sua marca de separação, de distinção. Mas a maior barreira que foi destruída foi a barreira que nos separava de Deus e um do outro. Olha o que diz o verso 18: pois por meio dele, tanto nós, judeus e gentios, como vocês, gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Agora, todos nós podemos orar. Agora, não só o judeu pode orar a Deus, mas eu também posso orar. Agora, todos nós podemos dizer que Deus é o nosso Deus, porque eu não sou melhor do que o judeu não é melhor do que eu. E é interessante porque a profecia de Deus a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, já era que através da posteridade de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Os judeus não entenderam isso, mas o plano original de Deus é ter um único povo que serve e que adora a Deus. Eu tenho dificuldade com essa teologia que tenta dizer que Deus tem dois povos, a igreja e Israel. Essa é uma teologia muito comum, principalmente nos círculos pentecostais. Para mim, em Cristo acabou isso. Em Cristo nós somos um só povo. Ainda que Deus terá um tratamento com Israel, nação, no futuro, mas esse Israel, nação, precisa entender que ele vai ter que entrar pela mesma porta que eu entrei, a porta estreita do Evangelho de Cristo. Nenhum judeu na história será salvo por ter nascido judeu. Qualquer judeu será salvo hoje se ele se entregar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Posso ouvir amém? A barreira foi quebrada. E ele continua, queridos irmãos. Olha o que ele vai dizer. Não apenas que essa barreira foi quebrada, ele aboliu a lei dos mandamentos que consiste em ordenanças, verso 15. Olha aí, olha o que ele fez. Ele nos aproxima. Vamos repetir? Ele nos aproxima. Segundo, ele quebra as barreiras que nos separam e ele destrói, olha só, ele anula, ele aboliu os mandamentos que consistem em ordenança. Verso 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele é criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Deixa eu abrir uma aspa aqui, porque eu estou pregando o Sermão do Monte, e alguns irmãos vão virar para mim e falar: pastor, Jesus disse no Sermão do Monte que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir, e aqui está dizendo que ele aboliu, ele anulou no seu corpo a lei dos mandamentos. É simples, nós temos que entender que aqui existe dois sentidos dessa lei. A lei moral, a qual Jesus se refere no Sermão do Monte, não foi abolida. A lei moral está em vigor, os 10 mandamentos estão em vigor. Agora, a lei que foi anulada, diz o texto, dos mandamentos expressos em ordenanças. Por quê? Porque os judeus entendiam que a salvação passava pela lei cerimonial. A lei cerimonial foi abolida. A lei moral permanece. A lei cerimonial dizia: tem que circuncidar todo menino. Se não for circundado, não é salvo. A lei cerimonial dizia: você precisa participar da festa dos tabernáculos para ser salvo. Você precisa participar da cerimônia de purificação para ser salvo. Paulo vai combater essas leis de ordenança na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas é um decreto, um manifesto de libertação do jugo da lei cerimonial, das ordenanças instituídas por Israel. O que estava acontecendo no contexto da carta aos Gálatas é que os cristãos queriam, os judeus convertidos queriam que os gentios fossem circuncidados, participassem das festas, que eles
participar das cerimônias de purificação como obrigação para ser salvo. Ou seja, Jesus não basta, é preciso Moisés também. E Paulo vai dizer: vocês estão decaindo da graça, vocês estão rejeitando o caminho da graça, vocês não precisam voltar ao judaísmo para serem salvos. E é interessante porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, ele vai rebater exatamente isso também. Olha só o capítulo 2 de Colossenses, verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão, vocês não eram circuncidados, da sua carne, Deus os vivificou em Cristo, os regenerou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Agora olha o verso 14. E cancelou a inscrição de dívida que era contrário. Olha aí. E ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Ou seja, ele cancelou o escrito de dívida que consistia de ordenanças. Mas infelizmente, olha o verso 16. Portanto, não permito que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em que relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ou seja, os irmãos de Colossos estavam tendo problema com os judaizantes, com a seita gnóstica, que queria impor sobre os crentes que vocês tinham que, para ser crente não pode comer isso, para ser crente não pode tocar naquilo, para ser crente vocês têm que cumprir essa ordenança. E Paulo disse: nós estamos livres deste pacotão judaizante. Amados irmãos, ele nos aproximou, isso é graça. Ele quebrou a separação, isso é graça. E ele aboliu na cruz do Calvário as ordenanças. E mais do que isso, ele criou uma nova humanidade. Verso 16, por favor. Volta lá. Olha o que diz aí, verso 15 e 16. Perdão, verso 16 ao 18. E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz. A cruz uniu todo mundo. Pela qual ele destruiu a inimizade. Não há mais inimizade entre nós. Ninguém aqui é melhor que o outro. Ele veio e anunciou a paz, e vocês que estavam longe... Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, longe aos gentios. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ou seja, ele nos aproxima, ele quebra as barreiras, ele destrói a exigência das ordenanças e ele cria uma nova sociedade, um novo povo, reconciliado por meio da cruz. A cruz anula qualquer possibilidade de sectarismo, de discriminação social, de racismo. Infelizmente, a igreja na história deu lugar ao racismo, ao preconceito sexual. Infelizmente, na história, as mulheres, muitas delas em muitas comunidades religiosas, foram discriminadas. Muitos negros, infelizmente, nos Estados Unidos, houve igrejas que o salão de cima era de brancos e o salão de baixo era de negros. Eles não entenderam o projeto de Deus de reconciliar todos. Queremos que todos dêem as mãos. Queremos que todos se abracem. Queremos que todos entendam que a bandeira entre nós é a cruz do Calvário. Posso ouvir amém, queridos? Mas em último lugar, queridos irmãos, o que é a comunidade inclusiva? É a comunidade em que cada crente tem consciência do que somos agora. Primeiro, é a comunidade em que cada crente tem consciência do que eles eram antes de conhecer a Cristo. Segundo, a comunidade em que cada crente tem a consciência do que Cristo fez por eles. Mas agora ele encerra. É a comunidade em que cada crente tem a consciência do que somos agora. Verso 19 e 22. E o que somos? O que somos? Primeiro, somos concidadãos do reino de Deus, dos santos, do povo de Deus. Verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, peregrinos, forasteiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Nós somos cidadãos. O forasteiro não era cidadão. E porque não era cidadão, não tinha direitos.
minha voto, minha participação naquela comunidade. Porque eu não era cidadão, eu estava alienado da comunidade, alienado do povo de Deus. Porque eu não era cidadão, eu não tinha os mesmos direitos do que os outros. Eu era um imigrante. É assim que eu era. E é assim que eu era tratado. Mas ele começa a dizer, agora você é seu cidadão. E Paulo entendia bem, porque Paulo era cidadão romano. E Paulo, inclusive, em Atos dos Apóstolos, vai usar a prerrogativa de cidadão para que os soldados não continuassem querendo oprimi-lo e espancá-lo. Eu sou cidadão e eu preciso ser respeitado como tal. Mas agora Paulo está dizendo, eu não estou falando de cidadania romana. Eu não estou falando de cidadania judaica. Eu estou falando de uma cidadania diferente. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos do povo de Deus. Nós temos essa peculiaridade. O nosso reino é o reino de Cristo. É por isso que Jesus vem para introduzir o reino. É por isso que na oração do Pai Nosso ele diz, orem para que o reino venha. O nosso rei é Jesus. E nós somos cidadãos do reino de Jesus. E nós só devemos obediência plena ao rei Jesus. É por isso que Pedro vai dizer, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Antes de ser cidadão dessa pátria, eu sou cidadão do reino. E é por isso, queridos irmãos, que nós não podemos ter medo da perseguição. Talvez haja algum momento em que a igreja vai ter que se posicionar. E isso pode gerar problemas para nós. Já estamos vivendo essa crise. Temos posições conservadoras, já nos faz alvos de crítica. Falar mal, ou falar de maneira contrária ao que pensa o grupo das minorias, pode gerar processo. Mas todo mundo pode falar mal da religião. Todo mundo pode falar mal da nossa Bíblia. Todo mundo pode falar que a Bíblia está errada, que a Bíblia é uma besteira. Todo mundo pode falar que a gente tem que reescrever a Bíblia. Todo mundo pode falar que o nosso Cristo não é real. Isso não é alvo de processo. Não existe uma cristofobia. Não existe uma eclesiofobia. Mas existe em todos os outros segmentos. Nós somos, antes de tudo, cidadão do reino. Isso vai nos colocar na contramão do sistema, na contramão do mundo. Isso vai gerar problema. Hoje nós temos a maior igreja do mundo, diz alguns estudiosos, é uma igreja clandestina, subversiva, que existe na China, escondida, que não pode ser pública. Entre aspas, são criminosos, mas eles são cidadãos do reino de Deus. Esse é o ponto. Essa é a questão. Segundo lugar, não só apenas somos cidadãos, concidadãos do reino, nós somos família também. Verso 19b. Portanto, vocês já são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É mais profundo ainda, porque agora eu sou cidadão do reino. Além de ser cidadão do reino, eu tenho uma família. Eu pertenço a uma família. Aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar em Gálatas 6 de a família da fé. Eu posso chamar o irmão negro de meu irmão, a mulher de minha irmã, a criança, os avós, somos todos uma família. Ele está trazendo a coisa para um nível muito mais profundo. Mais do que vocês serem cidadãos do reino, vocês agora são família e precisam pensar como família. Certa feita, um grupo de pessoas chegaram para Jesus e disse, aí fora está a sua família, sua mãe, seus irmãos. Ele disse, quem são minha família? E Jesus então nivela a família pelo DNA do sangue de Cristo, quando ele diz, são aqueles que ouvem a minha palavra. Nós somos a família de Cristo. Essa família é a que ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu pulei a frase que diz, e perdoa nosso pecado como perdoamos os nossos devedores. Somos uma família. Paulo diz, nós somos membros dessa família. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, quando você for fazer o bem para os outros,
Priorize primeiro os da família da fé. Vai arrumar um emprego para uma pessoa? Priorize os da família da fé. Vai fazer uma assistência social? Priorize os da família da fé. Vai visitar alguém que está doente? Priorize os da família da fé. Vai ajudar alguém financeiramente? Priorize os da família da fé. Porque a partir de agora somos uma família. O que nos une, igreja amada, não é afinidade. Eu não vou em algum lugar porque tem afinidade, ou eu deixo de ir a algum lugar da comunidade porque tem afinidade. Eu estou nessa comunidade e a nossa afinidade é o sangue do Cordeiro. Todos nós temos no sangue o sangue do Cordeiro. Branco, negros, velhos, jovens, crianças, homens e mulheres. Mas ele continua, não apenas somos família de Deus, não apenas somos cidadão do reino, família de Deus, ele vai dizer, também somos templo, verso 20 e 22. Ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Esse templo tem uma característica. Qual é a característica do templo? Ele é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É uma referência às escrituras. Ele está dizendo, esse templo está edificado sobre a palavra de Deus. O templo não é edificado sobre o querer do homem, o achismo de um pastor. O templo é edificado sobre a palavra de Deus, apóstolos e profetas. Ele continua, tendo como pedra angular Cristo. Paulo trata disso em 1 Coríntios capítulo 3, que nós não podemos lançar outro fundamento que não seja Cristo. E ele continua, verso 21, no qual todo edifício é ajustado. Como que o edifício é ajustado? Pela régua da palavra de Deus e pela régua que é Cristo. Diga comigo, o templo é ajustado pela régua de Cristo e da palavra. Vou abrir uma aspa. Os dois fatores que identificam o cristianismo é esse: Cristo e a palavra. Qualquer pessoa que não confessa Cristo como Senhor e Salvador e não confessa a palavra de Deus como única regra de fé e prática, na minha opinião, não pode ser salvo. Eu falava isso ontem, lá no chá de fralda com alguém. Ele disse, para mim, uma pessoa que nega que Jesus Cristo é Deus, eu não reconheço a salvação dessa pessoa. Porque a salvação só é possível por meio de Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele associou o caminho da salvação à sua divindade quando ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Se você nega a divindade de Cristo, você nega a salvação. Mas por outro lado, eu não posso abaixar a régua da palavra de Deus. É ela que vai dizer como devemos crer. Ele continua, do qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Somos cidadãos do reino, somos uma família, e o negócio aprofunda um pouquinho mais. Somos habitados pelo Espírito Santo. Todos que estão em Cristo é cidadão do reino. Todos que estão em Cristo é família da fé, é família de Deus. Todos que estão em Cristo é habitado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 e 6,19. Ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo. Amém? O título da próxima mensagem tem a ver com o Espírito Santo. Mas é interessante. Porque como que eu vou discriminar alguém que tem o Espírito Santo? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Espírito Santo testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque o Espírito Santo habita em mim. É legal isso? O Espírito Santo habita numa criança. Vocês conhecem algum bebê que foi cheio do Espírito Santo? Alguém conhece? Algum bebê cheio do Espírito Santo? Quem conhece? Levanta a mão. João Batista. Lembra? Quando Maria chega, perto de Isabel, o que acontece?
Olha lá, ó, João Batista no ventre dela. Ai, meu Deus, pessoas cheias de Espírito Santo no ventre. Nós temos que entender, queridos irmãos, que todos aqueles que estão em Cristo têm o Espírito Santo. Não há motivo para a gente separar. Eu encerro aqui minha reflexão dizendo o seguinte, aplicando aí para vocês duas coisas. A primeira, não deve haver divisão entre nós. Não deve haver divisão. Não deve haver preconceitos, discriminação entre nós. Todos que estão em Cristo é cidadão do reino, é família de Deus, é templo do Espírito Santo. E a segunda coisa é, se nós somos habitados por Deus, deveríamos aprender a ser mais acolhedores do que separadores. Tem pessoas que estão separando as pessoas. Tem pessoas fazendo montinhos. Oi, converte. O Espírito Santo é acolhimento, é inclusão. Para de fazer montinho. Para de fazer paredes. Essa coisa de fazer paredes é do capeta. Essa coisa de fazer paredes é do comunismo. É o comunismo que gosta de levantar parede. Essa coisa de levantar parede é do capeta. Não levanta parede entre os irmãos da igreja, por favor. Eu sei que tem uns mais feios que o outro. Eu sei. Nem todos são lindos que nem eu. Não. Nem todos tiveram essa dádiva. Né? Nem todos são como eu, altos, elegantes. Mas somos todos habitados pelo Espírito Santo. Posso ouvir amém? Vamos colocar de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora pedir ao Senhor, Pai, que abençoe cada irmão, que abençoe cada irmã aqui presente. Que essa palavra, Pai, possa de fato ser interiorizada. De que a vida comunitária pressupõe inclusão e não separação. A vida comunitária pressupõe, Senhor, esse estar juntos, esse viver juntos, esse estar ao lado um do outro. E nós não venhamos esquecer isso, Pai. Que nós não venhamos esquecer isso. É que eu lhe peço em nome de Jesus. E todos digam amém.